Olá, muito bom dia a todos. Quem responde a essa e outras questões que envolvem esse assunto é o Jordan Tomazelli, que também é professor da Universidade Federal do Espírito Santo. Professor, bom dia. Bom dia, Poliana. Quais são os crimes cometidos, o crime ou os crimes, diante dessa situação, desse vídeo divulgado e publicado por essa empresária? Bom dia a todos. Poliana, basicamente a gente tem uma conduta supostamente de xenofobia, que seria uma discriminação, um preconceito com terceiros em decorrência da procedência dessas pessoas. Então, há um tom aí de superioridade de quem ofende em razão da procedência. E aí, quando a gente tem a xenofobia, a gente pode ter dois delitos. Primeiro seria o delito de injúria, quando é voltada a um indivíduo em específico. A gente consegue identificar essa pessoa e qualificar. E a gente tem também um crime previsto lá na lei de racismo, na 7.716, que é quando é voltada a um grupo, a uma coletividade, e você não consegue identificar um só ofendido. Que seria esse caso, né? Justamente, porque lá na lei 7.716, a gente tem ofensas dirigidas à raça, cor, religião, etnia e procedência nacional. Então, engloba várias situações, inclusive a xenofobia. E se for voltada a uma coletividade, aí sim há uma pena de 1 a 3 anos prevista nessa lei. E se voltada e utilizado como instrumento uma rede social, um meio de ampla difusão, ampla propagação, a gente tem uma pena mais grave, que seria de 2 a 5 anos. O senhor acha que, hoje em dia, as pessoas estão fazendo muita confusão com a liberdade de expressão, achando que tudo que se diz pode ser considerado liberdade de expressão, quando, na verdade, não é bem assim? Justamente. Poliana, a liberdade de expressão prevista na Constituição Federal, ela vem restringida por direitos e garantias e limites previstos na própria Constituição Federal. Inclusive, o racismo na nossa Constituição de 88 prevê como um crime imprescritível, que pode ser julgado a qualquer tempo, bem como inafiançável. Se eventualmente a pessoa for presa em flagrante por racismo, que pode envolver elementos de raça, cor, religião, etnia ou procedência nacional, ela não pode ser liberada recolhendo o valor para o delegado. Obrigatoriamente o delegado vai encaminhar para a justiça, porque é inafiançável. Então, há sim um limite, que é justamente quando você começa a atingir o direito de outros. E que merece muita atenção hoje em dia, né? Pela maneira como as pessoas têm utilizado as redes sociais, em especial. Justamente, o legislador de uns tempos para cá começou a agravar a pena justamente por conta do amplo poder de difusão, e a gente tem que ter consciência de que o Brasil tem dimensões continentais e justamente a influência econômica que uma região exerce sobre a outra é no Brasil inteiro. Então, não existe essa questão de diferenciação por conta de procedência. Então, justamente, o legislador, atento a isso, vem restringir e vem punir e vem pedir que as pessoas denunciem para que efetivamente isso possa chegar ao Poder Judiciário. Ontem, o Ministério Público disse que estava fazendo um levantamento da quantidade de denúncias que havia recebido em relação à divulgação desse vídeo, não necessariamente de nordestinos, não apenas de nordestinos, mas de pessoas em geral que se sentiram ofendidas ou que consideraram um absurdo o que essa empresária fez em redes sociais. Isso agrava a situação para a pessoa que comete esse tipo de delito? Poliana, quando é voltada a uma coletividade, independe do número de membros desse grupo, que seria o grupo ofendido, para que a pessoa seja processada por um crime de racismo, por um crime da Lei 7.716. Então, independente, no caso, em teoria, independente do número de pessoas que denunciarem, que registrarem ocorrência na delegacia, a pessoa responderia tão somente por um crime de racismo. É diferente da injúria, que é voltada a um indivíduo. Então, se a pessoa ofende e dá para individualizar várias pessoas, ela pode responder por vários crimes de injúria. Mas no crime de racismo em si, já há uma previsão de ofensa à coletividade. Então, independe da presença de milhares de pessoas compondo o grupo que foi ofendido. A pessoa responde por um crime de racismo. Nós também ouvimos aí a retratação dela, né? Ela dizendo que o que havia acontecido naquele dia, se desculpando e dizendo que já se apresentou numa delegacia. Isso muda alguma coisa na maneira como esse processo deve ser tratado daqui para frente? Então, em se tratando da conduta imputada a essa pessoa,
não impediria o avanço de uma ação penal, uma denúncia e eventual condenação. O que poderia resultar seria numa melhora na situação em relação à pena que a pessoa poderia vir a responder em caso de condenação. Vem uma pergunta lá do estúdio para você, professor. Doutor, pelas suas explicações, não é difícil, então, estabelecer o limite entre liberdade de expressão e um crime, como esse caso aí que o senhor está se referindo. Pessoas se manifestam também favorável ao nazismo e dizem, olha, é liberdade de expressão, eu posso dizer o que eu penso num país livre. Há um limite claro que a lei estabelece e, pelo que o senhor está explicando, não é difícil estabelecer e perceber esse limite, não? Não é difícil, basta a gente se colocar, imagino eu, no lugar do outro e identificar que a procedência é muito importante para aquele indivíduo, para a cultura, também para a economia, não só daquela região que eventualmente é ofendida, mas também para outras regiões que sofrem influência. Então, realmente, Mário, não é muito complicado e a gente, tendo um bom senso, se colocando no lugar do outro, a gente consegue identificar quando é o momento certo de parar, refletir e realmente proferir palavras que sejam de cunho idôneo ou não. Acima de tudo, refletir antes de falar, que fique essa lição a todos. Com certeza. Jordan Tomazelli, professor da UFES, advogado, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Aqui no Bom Dia Espírito Santo. É com vocês.